Eu sou Ana Anatoni e acho que eu sou o que sou por causa do Green. A minha vida pessoal, minha vida profissional, minha personalidade. O Green é uma aventura da gente se envolver, é uma aventura que tem entrega. Então eu comecei trabalhando no Greenpeace Internacional, na área de política, e depois virei presidente do conselho do Greenpeace Brasil. E para mim foi uma entrega de vida. Eu casei no Greenpeace, meus filhos são frutos desse casamento com um ativista do Greenpeace. Que bom poder comemorar 30 anos do Greenpeace Brasil, porque para mim é uma parte muito forte da minha vida, até me emociona, porque são muitas histórias que a gente acaba construindo. Ele nasce como uma organização política. Vinha aí de pessoas que já tinham participado na luta contra a ditadura, muito forte. Então o Green Brasil nunca foi uma organização de conservação. Ela já nasce na veia da política, entendendo que os temas de meio ambiente são temas da política, da economia, de disputas entre poderes. E uma característica do Greenpeace em geral, e acho que o Greenpeace Brasil cumpriu muito esse papel, de ser uma organização que capacita e cria ativistas. Então o Green ajuda a capacitar essas mini-gretas que a gente tem nos movimentos sociais, dando capacitação, depois esses jovens absorvem do Green e cada um vai levando a sua vida, entra em outra organização da sociedade civil, vai trabalhar num governo do estado, num governo do município, mas o Green vem com a gente. Esse despertar, eu acho que só assim, é mágico, e o Green, da minha perspectiva, tem essa mágica. O Green, nos anos 90, vem com uma visão de meio ambiente quase desassociado dos problemas de pobreza, de desigualdade, e abrindo o escritório na América Latina em geral e no Brasil em particular, o tema desigualdade, o tema sociais e econômicos entra na veia do Greenpeace, através do Greenpeace Brasil, e vai para o resto do mundo. Desde o começo estava com os movimentos indígenas, os movimentos de campo, trabalhando junto. Era uma briga ali contra a Cargill na época. Aquela campanha inteira foi olhando não só para os desastres ambientais, mas também para a condição de trabalho daqueles trabalhadores que também trabalhavam ali, seja na terra, a falta de regulamentação fundiária. Então acho que isso é uma grande vitória do Green Brasil, de mostrar essa relação das florestas com os povos tradicionais, das florestas com as desigualdades, com regulamentação fundiária, ordenamento territorial. Eram temas que isso não existe na Europa, então assim, não tinha como estar lá, Então acho que são pequenas vitórias que fazem muita diferença. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 30 anos atrás, mas eu continuo achando que a gente tem que ousar. E eu acho que o Green, mais do que qualquer outra organização da sociedade civil, tem essa capacidade. Ele precisa simplesmente ser irreverente, ser ousado e mostrar caminhos que outras organizações menores não têm capacidade. Então eu acho que essa capacidade do Green de ousar, eu espero que o Green nunca perca assim de vista, porque é o que mantém o Green vivo.